Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é mais uma transmissão da Mensagem do Senhor pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo 4, o versículo 11 é o título da mensagem de hoje. É o nosso texto. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele acrescenta em nossas vidas. Eu espero que você e que os seus estejam todos bem. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim afirma: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a pergunta inicial para mim, para você, hoje, e a nossa mensagem tem um propósito, uma finalidade, que é procurar encorajar a nós a continuarmos caminhando, a perseverarmos na palavra de Deus, a nos mantermos firmes. E a pergunta é: e nós podemos afirmar que somos pessoas contentes, felizes em toda e qualquer situação? E este é justamente o tema da nossa mensagem que nós vamos hoje trabalhar. Nós precisamos confiar na providência de Deus. Há evidências comprovadas atualmente, e isto é patente aos nossos olhos, de que a humanidade está em crise em todas as áreas do relacionamento. Eu vou abrir aqui um parênteses para informar para vocês que, principalmente agora, devido à aproximação que o confinamento está exigindo de cada um de nós, e consequentemente muitas pessoas estão passando a se conhecer melhor, e por incrível que pareça, o índice de separações, divórcios e violência doméstica, principalmente, aumentou na pandemia. E eu vou fechar o parênteses. Essa crise, ela se dá pela busca incessante de algo que as pessoas estão correndo atrás, e via de regra se procura muito hoje a felicidade a todo e qualquer custo, mas porém busca-se essa felicidade no lugar errado. Os livros de autoajuda, por exemplo, são uma fonte de inspiração para a felicidade. Eles vendem aos montes. São propostas tentadoras. Os livros de autoajuda prometem a felicidade, prometem o sucesso, prometem o poder, e isso tem atraído a muitas pessoas, inclusive cristãos. Eu não tenho nada contra os livros de autoajuda. Tem coisas boas contidas neles, mas os livros de autoajuda apenas informam. Por isso é que as pessoas continuam da mesma forma, ainda sentindo, experimentando um vazio existencial tremendo em suas vidas. Vazio da alma, vazio o qual o dinheiro ele não pode preencher. Vazio o qual o poder não preenche, a posição social não preenche, o status não consegue suprir. E somente Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Somente Deus pode transformar o ser humano. Somente Deus pode preencher, de fato, o ser humano. E assim sendo, a felicidade é, na verdade, um estado de espírito. Isto é, uma condição
de contentamento. E contentamento aqui é uma expressão do latim contento, e isto significa e indica conteúdo. Isto indica um estado interior da pessoa. Contente é aquele que está satisfeito pelo que já tem, aquele que aprendeu a adaptar-se às circunstâncias. E o apóstolo Paulo, ele afirma: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, na realidade, ele aprendeu o segredo de uma vida repleta de contentamento. Paulo, ele fala com propriedade sobre a sua experiência com Deus. Portanto, a felicidade aqui, ela não é um lugar aonde se chega, como prometem os livros de autoajuda. Mas sim, a felicidade é como se chega. Eu vou além. Como se caminha. Como se vive. E principalmente, com quem se caminha. Com quem se vive. Somente Deus promove o contentamento, a felicidade verdadeira. Mas há uma condição que promove e viabiliza tudo isso: a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E é por isso que nós precisamos confiar na providência de Deus. Essa é a primeira parte da nossa mensagem. Podemos confiar na providência de Deus, na soberana providência de Deus. Olha o versículo 10 do nosso texto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo se alegra no Senhor, pois foi Deus que colocou no coração de vocês, e ele se refere aos filipenses, à igreja em Filipos, o desejo de ajudá-lo. Haja vista ele, o Senhor, saber das minhas necessidades. É um testemunho que Paulo está dando quando recebe uma oferta enviada pela igreja em Filipos. A providência de Deus, ela não desampara os seus filhos. Deus não permite que estes passem necessidades. Deus é Senhor da situação. O Salmo 37, no versículo 25, Davi afirmou: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. A grande verdade é que nós precisamos entender, e isso precisa ser muito claro, e eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu entendimento, para que você compreenda isso, entenda isso, e você passe a confiar mais em Deus, a confiar na sua providência, é que Deus tudo vê. E todas as situações pelas quais nós temos passado, têm sempre um propósito. Deus, ele está trabalhando em nós para nos tornar pessoas melhores. Deus deseja sempre o melhor para cada um de nós. Essa é a providência de Deus em ação. E é justamente sobre essa providência de Deus que governa, que predomina sobre as situações de nossas vidas, que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida, no seu ministério, e por isso ele afirmou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nós precisamos crer na providência de Deus, nós precisamos descansar na providência de Deus, pois Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus governa absoluto o universo. Crer na soberania de Deus é fundamental,
para que nós possamos perseverar, para que nós possamos resistir. Pois somente assim nós poderemos afirmar, conforme o apóstolo Paulo afirma também aí no versículo 13 do nosso texto, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo expressa aqui o poder de Cristo dentro dele, na pessoa do Espírito Santo, o qual lhe proporcionava contentamento espiritual. Mesmo preso, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, agradecendo, ele estava preso. Veja bem, isso ensina muito a cada um de nós. Veja bem, não é o local onde nós estamos, mas sim a postura que nós precisamos ter no local. Por exemplo, veja bem, Adão errou mesmo estando no paraíso. Jesus, mesmo estando no deserto, se manteve firme. Entende? Não é o local, mas sim a postura. Portanto, em tempos difíceis, em situação de escassez, tal como essa que nós estamos atravessando, nós devemos observar aqui o exemplo bíblico e procurar nos readaptarmos. Essa é a palavra, readaptarmos a uma nova forma de viver. A verdade é que o mundo não mais será o mesmo. Isso é uma verdade. E nós precisamos mudar alguns hábitos, os quais são necessários. A título de exemplo, nesse momento, pode ser que estejamos precisando reorganizar a nossa agenda, o nosso orçamento, as nossas prioridades, pois a nossa receita ela caiu. Isso é consequência. Todos nós somos atingidos, cristãos e não cristãos. E além de poder confiar na soberana providência de Deus, nós também, e essa é a segunda parte que eu quero tratar com vocês, nós podemos confiar no soberano poder de Deus que atua em nós. Nós podemos confiar no soberano poder de Deus que atua em nós. E olha os versículos 11 e o 12, o que o Paulo afirma: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Duas palavras muito importantes aqui nesse texto para nossa reflexão: aprendi e contente. Aprendi o segredo do contentamento, tanto nas necessidades quanto nas condições de fartura. A grande lição para cada um de nós aqui, e acredito que isso seja o grande diferencial para que nós possamos atravessar momentos difíceis, tal como este, é justamente a alegria que nós precisamos sempre ter. A alegria é uma postura, é uma atitude que faz com que nós venhamos a ver as situações em uma ótica de otimismo. Ver além das circunstâncias. Ser otimista é bom, mas sem exageros, com equilíbrio, para que nós não venhamos a nos frustrarmos e, consequentemente, influenciar negativamente outras pessoas à nossa volta. E se a situação ficar pior em função de um otimismo exagerado, pode ser que a gente venha desenvolver aqui um perfil murmurador e se torne pessoas murmuradoras. Sendo assim, o que nós precisamos fazer nesses dias difíceis? É nos readaptarmos à situação. Entenda, isso não é conformismo, mas sim saber lidar com situações, aprender a lidar com situações difíceis. A ideia é: tire o S da crise, crie. Criar novas situações, elaborar alternativas, válvulas de escape, criar saídas para que nós possamos atravessar momentos difíceis, sempre confiando em Deus, pedindo a direção de Deus, sabedoria de Deus nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que nós possamos atravessar essas tempestades que fazem parte da nossa vida. Agora, uma coisa é certa: nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, isso é verdade, um pouco mais que antes.
Isto é, nós vamos ter que diversificar nossas ações, nossas atividades. Amém? Independentemente do que você esteja passando nesse momento, eu gostaria de convidar você a ficar firme, a depositar a sua confiança na soberana providência de Deus. Apenas creia. Eu gostaria de tranquilizar você nesses dias difíceis e convidá-lo ao exercício da fé, mas a fé correta, a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé salvadora. Porque uma coisa é certa para aqueles que esperam no Senhor. Tem uma frase, essa frase eu assino. Deus aciona o mundo em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então a expressão que o apóstolo Paulo usa, aprendi a viver contente, revela a experiência adquirida pelo fato dele estar em Cristo. Dele ter depositado a sua confiança em Cristo, dele ter consagrado a sua vida a Cristo, ao Senhor, nosso Deus e Pai. E então aqui o Paulo está apenas sendo conformado à vontade de Deus em sua vida. Isso revela maturidade espiritual. E é justamente o que nós precisamos para que a gente possa afirmar, assim como o apóstolo Paulo afirmou aí no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de concluir essa mensagem de hoje com você, dizendo que é muito importante a gente relembrar aqui que nós precisamos confiar na soberana providência de Deus. Isso nos torna pessoas alegres, pessoas contentes. Jesus Cristo é quem nos fortalece, nos encoraja e também nos capacita a confiarmos na providência de Deus. O poder de Cristo na pessoa do Espírito Santo, isso é muito importante saber, é que nos habilita, nos capacita, nos fortalece a passarmos por situações difíceis, a atravessarmos essas tempestades. Nós não podemos confiar em nossa força, mas sim devemos confiar em Deus que é fiel. Precisamos tão somente olhar fixamente para Jesus. E nós precisamos depositar a nossa confiança nele. Amém? A nossa vida, ela não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados, uma agenda que Deus já predeterminou para o seu povo. Assim como o galho é fortalecido pela árvore, quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, com a igreja, o poder de Deus nos fortalece. Por isso que Jesus afirmou lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu encerro aqui dizendo, exortando, orientando, instruindo a cada um de nós. Espere no Senhor. Espere tão somente no Senhor. O Senhor, nosso Deus e Pai, é o Deus da provisão, é o Deus do cuidado, é o Deus da proteção. É o Deus que garante a nossa saída e a nossa entrada. Portanto, Deus proverá. A soberana providência de Deus é uma fonte maravilhosa de contentamento. Deus abençoe você. Eu gostaria de orar com você neste momento. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a confiar mais na sua soberana vontade, na sua soberana providência, para que nós possamos viver melhor, com mais qualidade de vida. Deus, nós não queremos mais acreditar em acasos, nós não queremos mais acreditar em sorte, em azar. Pelo contrário, Senhor, nos ajude a confiar na sua providência. Essa providência que faz com que a gente continue caminhando, que nos alimenta, que nos encoraja. Nos ajude a confiar no seu poder que atua em nós, na pessoa do Espírito Santo. Nos ensina, Senhor.
nos instrua, Senhor, nos dê a direção, nos dê orientação, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, porque nós carecemos do Senhor, Deus. Nós carecemos do seu cuidado, da sua proteção. Concede sabedoria, Deus, nós te pedimos mais uma vez, para que nós venhamos a, ó Deus, ser pessoas melhores, pessoas que erram o menos possível. Capacita-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus nós oramos. Oramos pelo nosso fortalecimento, oramos pela nossa família, pela extensão da nossa família, pelos que estão enfermos, pelos que estão se recuperando, pelos que estão passando necessidades, pelos que estão enfrentando situações de luto, pelos que perderam seus entes queridos em suas famílias. Fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus, estas famílias, encoraje essas famílias enlutadas a continuar caminhando. Que a sua graça seja, ó Deus, o diferencial em nossas vidas. Que a sua igreja na face da terra, ó Deus, aprenda a estender a mão ao necessitado, pois foi para isso que o Senhor nos transformou, nos encontrou, nos regenerou, nos abençoou. Nós precisamos ser bênçãos, ó Deus, na vida de outras pessoas. Esse é o sentido da nossa vida. Já que temos sido, ó Deus, tão abençoados pelo Senhor, pedimos a sua bênção sobre o nosso trabalho, pela nossa semana que se inicia, repleta de desafios, de novas readaptações. Nos ajude, Pai. Nós precisamos nos readaptar. Tira de nós toda e qualquer manifestação de resistência. Condiciona o nosso coração ao contentamento, Senhor. Que passe longe de nós a murmuração. Contentamento pelo que nós já temos, pelo que o Senhor já tem feito por nós, mas principalmente pelo que o Senhor o é para cada um de nós, Senhor das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Ó Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, a maravilhosa paz, a excelsa paz, a paz da parte do Pai, a paz da parte do Filho, a paz da parte do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos, Deus os abençoe.